9h09, te convidando a participar sempre aqui conosco pelo YouTube, Facebook. Você assiste também toda a nossa programação aqui na CBN Cuiabá. E claro, o WhatsApp está aqui liberado para você interagir, trazer a sua dúvida, o teu questionamento. Sempre que a DJ está aqui, o pessoal aproveita para participar, para mandar áudio, para mandar pergunta. Enfim, seja bem-vinda mais uma vez, DJ. Toda quinta-feira a gente tem esse encontro aqui no CBN Economia. Você conduz isso aqui de uma forma muito brilhante, traz sempre temas e dados, né, interessantes para a gente debater por aqui. Mas e aí, rapidão, prometo que não vou tomar muito seu tempo antes da gente entrar aqui nos abalos mundiais. Dia das Mães, ontem a gente falou alguns números aqui, é sempre uma data muito significativa, né, para o comércio principalmente, mas também para o setor de bar, restaurante. É o segundo Natal mesmo? Bom dia. Bom dia. Costuma ser, sim, um segundo Natal. A gente acompanha vários números de várias empresas, né, em cima de faturamento, de resultado, formação de preço. E Dia das Mães faz diferença na conta dessas empresas, na conta do comércio, na conta dos serviços, né? Eu mesmo recebi WhatsApps N's, né, fazendo comércio aí, olha, para passar o Dia das Mães lá, ou ir no salão, né? Então é um movimento, é uma data que mexe, né, com todo mundo, mexe com o emocional de todo mundo, assim como o Natal. E aí, o detalhe é só entender se o bolso tá preparado, porque eu tenho sentido a economia bem contraída, né? Mas é uma data muito importante para o comércio, muito importante para as famílias. E você percebe aí dentro desse planejamento, sem querer estender um pouco, mas você falou uma curiosidade, né? É uma data que de fato há uma preparação para isso. Não sei se preparação é a palavra mais certa, adequada. De fato, então, todo mundo vive. Podemos dizer que tem ali alguns picos, vamos dizer assim, ao longo do ano que os lojistas, os comerciantes se aproveitam. E o Dia das Mães é um desses booms aí? Exatamente. Então, tem todo um trabalho de preparação mesmo, de que a gente vai oferecer para a sociedade em termos de comercialização e de produtos, de serviços, e aí mexe com toda a cadeia, né? Segmento de comércio, segmento de serviços, a própria cidade fica agitada, né? Fica com um tom mais doce, e qual que é a ideia, né? A ideia é trazer essa sensação de família, essa sensação de amor para as pessoas e isso se converter em transações econômicas e que faz uma diferença na conta das empresas. Muito bem, 9h12. E a tal da Super Quarta, Jade, antes de apresentar aqui a nossa convidada dessa manhã, o que é que você traz aí de balanço nessa manhã? Eu falo Super Quarta porque os acontecimentos, né, ontem tem esses reflexos para essa manhã e não é à toa, eu acho que esse programa ele acontece no dia certo, não é não, Jade? Conta pra gente o que aconteceu aí nas últimas 24 horas. Exatamente, são as quintas porque tem as Super Quartas ao longo do ano, né, e ontem foi um desses dias, que a gente teve duas decisões, que foi, vamos iniciar com a do Banco Central americano, ele manteve pela terceira vez a taxa de juros, eles trabalham em banda monetária lá, de juros, ele trabalha 4,25 a 4,5, então eles mantiveram isso, e segundo o presidente do Fed, porque ainda não se sabe o que vai acontecer na economia. Observa-se que a economia americana ela continua aquecida. Amanhã devem sair os dados do payroll, que é o acompanhamento do desemprego lá nos Estados Unidos. Então, há uma expectativa que esse desemprego também não caiu. Então, a economia lá permanece aquecida e, nesse sentido, eles não sabem ainda o que está acontecendo, né? Quais são os próximos passos do presidente dos Estados Unidos. Então, falou, olha, dado que está ceteris paribus, então vamos manter os juros aí nessa situação que já está há 3 reuniões. Para o Brasil, isso não é legal. Por quê? Porque juros americanos ainda altos, né? Porque esses juros não é normal da economia americana. Para nós, brasileiros, que competimos em termos de mercado de capital internacional, com esses juros, vamos colocar entre aspas, é mais incerto ou tranquilo estar nos Estados Unidos com dinheiro do que, por exemplo, no Brasil, né? E aí eu coloco bem entre aspas, né? Porque hoje a gente está com essa volatilidade toda nos Estados Unidos. E aí, para o Brasil, esses juros, ter ficado nesse patamar não é interessante, né? Mudando agora de juros dos Estados Unidos para o Brasil, gente, é o maior juros dos últimos, né, um par de décadas aí.
que a gente tem, né? Os juros chegou no Brasil a 14,75 na época da Dilma. Né? Então, a gente, na verdade, teve ali 14,25 e aí a gente vai ter essa movimentação, depois cai um pouquinho, mas 14,75 faz uma década que a gente não vê isso acontecer no Brasil. Não é para poucos isso, tá? Por quê? Porque só serve esses juros para quem tem dinheiro e aplica. Porque para quem precisa estar na economia, tomar empréstimo, fazer investimentos, você fazer qualquer tipo de atividade econômica, que no final da conta, você pega lá receita, custo, despesa, impostos, sobrar 14,75 como lucro de atividade econômica é muito difícil, né? Então, o que você faz? Que você tem dinheiro, você pega esse recurso e aplica. Cruza os braços, né? Meus alunos de macroeconomia lembram muito bem que eu fazia isso. Mas, gente, é um juros desse, a gente não investe, a gente não tem quem entende ou quem sabe um pouco mais sobre recurso, sobre investimento, segura, respira para tentar ganhar esse dinheiro com títulos e não com atividade econômica. Então, para atividade econômica fica muito complicado, tá? Pedro Panocchi, você tem alguma dúvida ainda sobre esse assunto antes da gente entrar aqui na nossa pauta e apresentar a nossa convidada dessa manhã, meu amigo? Fica à vontade. Podemos seguir? Então podemos, DJ? Já tem mais algum ponto? Eu quero colocar mais alguns pontos então diga, com relação a isso. Eu concordo com esses juros ter elevado esse 0,5%. Então, vamos colocar mais ou menos, mas sabe por quê? Porque apesar desses juros, ele está nessa magnitude de 14,75, a gente está ainda com processo inflacionário. Os juros aumentam, gente, não é porque o Banco Central é malzinho, não, porque existe uma política monetária para combater algo ou para focar em algo, e esse algo é a inflação. Então, essa inflação, ela está em março 0,56, fevereiro foi 1,17, ao longo dos 3 primeiros meses do ano deu 2,04, a meta inflacionária é 3. A gente tem aí nos últimos 12 meses uma inflação de 5,4. Amanhã sai dados de abril pelo IBGE, então vamos ver o que está acontecendo. Está se esperando essa prévia aí em torno de 0,4, 0,5 de inflação. E aí eu queria trazer a questão do alimentos, né? Alimentos, a gente teve esse ano tomate já aumentando 52%, ovos aumentando 52%, minha amiga. 52%. Você vai cortar o tomate se já não cortou da salada. Ovos. 31, o povo do fit, né? Ovos. Ai, Thaísa tá sofrendo. Você Thaísa... também, porque você tá aí na corrida, você tá sofrendo. 31. Mas minha alimentação é só hambúrguer. Hambúrguer subiu o preço do hambúrguer? Whey protein, subiu por causa da carne. Café. Esse eu sinto. Só tomo aqui da Lena, que aí o chefe compra. Lá em casa eu não tô comprando. Quanto? 30? 30, minha amiga. 30. Socorro, Jesus. 30. E as frutas, de maneira média, né? Então, lá, melão, banana, maçã, média, 16%. Então, assim... fruta tá tenso. Pesadinho, também. Né? Pesadinho. E é contra isso que esses juros aí fica segurando, contra essa história. Bem que a alimentação depende também muito de fatores climáticos, né? É isso que eu ia falar. No caso do tomate, principalmente, DJ, o fator climático entra? Não sei se é a época também, como é que a gente trata disso. Entra chuva bate muita praga, entra. Ovos é uma questão de demanda internacional, nacional e internacional, até porque a carne está muito cara e está cara. Você vai para uma situação mais de substituto, né? E aí os ovos estão nessa história. Café, a crise é mundial. Assim como o cacau também é crise mundial. E aí a gente tem as frutas, que também já é uma oscilação com relação a clima. Também. Perfeito, Jesus. Então, por isso que o ovo da Páscoa tava caro, então, também, né? Cacau. Eu ganhei, então eu não comprei, eu ganhei. Ixi, eu tive que comprar. Eu nem paguei ainda. Mentira, tô brincando. Cartão, eu já falei pra você que eu não acho problema em parcelar no cartão. Eu só acho problema assim, você não ter o dinheiro pra pagar a parcela do cartão. Agora, aí parcelar lascou, no cartão aumenta a sua capacidade de compra. Muito bem. Mais alguma observação, Edith, que você anotou aí? Edith, ela chega aqui com uma centena de anotações, menino, pra não deixar passar nada batido. Conta aí pra gente tudo que o povo quer saber. Daqui a pouco eu vou trazer os ouvintes também. Eu acho que é aquele momento que a gente tem de falar de economia real, economia do dia a dia, economia que se sente no bolso, né?
Então, assim, não adianta vir falando dos Estados Unidos e não chegar e falar assim, pô, o preço do tomate, você viu o absurdo que tá o seu café? E aí aquela famosa frase, café vai baixar? Não. Carne vai baixar? Não. Não tem nada para fazer isso, entendeu? Então, o que você tem que fazer? Fazer a administração dos seus recursos, né? Esse que é o detalhe. E com inflação, você perde poder de compra. Com inflação, a sua sensação, não, a sua real vida é de ficar mais pobre. Por quê? Porque você não consegue consumir mais aquilo que você consumia antes. Então, inflação é problema? É. Juros é problema? É. Então, o que a gente precisa saber? Fazer dosar isso. É isso que está dificultando. Porque enquanto existem políticas do governo federal que aceleram, que elevam a demanda, o Banco Central vem e fala assim, não, temos que desacelerar essa demanda, temos que desacelerar a demanda. Gente, só avançando, já que eu estou falando bastante, né, que vocês já perceberam o que eu falo, né? A indústria, saiu dados da indústria, né, Vanessa? A indústria cresceu 1,42, gente. Então, assim, por mais que o juros está elevado, existem políticas que fazem com que essa economia acelere. São juros subsidiados ou a própria atividade econômica para atender o comércio internacional. Então, o serviço está acelerado, a indústria está acelerada. E aí eu quero colocar um ponto, assim, isso é bem coisa de economista, assim, nós temos, né, uma capacidade instalada para crescer 2,5% a economia. Fora disso, começa a dar desequilíbrio, a gente chama isso de hiato inflacionário que gera. E aí a gente tem um governo que quer crescer a forceps 3,5%. Aí a conta chega. Tá todo mundo comparando o governo atual com o governo da Dilma, né? Não é coisinha boba, não. Na Dilma foi a mesma coisa. Tem que crescer a força, porque a gente tem que mostrar que a gente cresce, mas tem estrutura para crescer. Aquilo que cresce de maneira não estrutural, tem-se problemas. E os problemas caem no bolso do brasileiro, no nosso bolso. Muito bem, 9h21, detalhados aí todos esses dados. Se o nosso ouvinte tiver dúvida, vai mandando que ao final a gente vai respondendo aqui. Dúvidas, traumas, dívidas, tudo você vai compartilhando aqui conosco, que já a DJ vai conversar ainda sobre alguns desses dados. Mas a gente precisa apresentar também agora a nossa convidada dessa manhã, a Vanessa Gasque. Falei certo, né? Aí, ó, a DJ me deixou com essa missão por aqui, ela que é gerente do Observatório de Mato Grosso. A gente vai tratar desse assunto, entender, inclusive, né, DJ, o que é o Observatório. Algum ouvinte já pode ter escutado falar, mas não sabe basicamente o que ele faz, como é que ele funciona. A Vanessa está aqui para responder essas dúvidas, então fica à vontade para conduzir nosso bate-papo. DJ, qualquer momento, Pedro, vamos dando uns pitacos por aqui. Quem tá no YouTube tá vendo que estamos todas de azul. Pedro Panoc não tá no grupo. Pedro Panoc ficou fora do grupo, tá fora da paleta. Vou adicionar você no grupo, Pedro Panoc, pra gente combinar aqui as cores. Tá todo mundo no azul. Pedro tá no vermelho. Mentira, Pedro é a pessoa... Tá no cinza. Tá no cinza, né, Pedro? Light, já, Anderson, coloca ele aí na tela também. Seja bem-vinda, Vanessa, e gente, fica à vontade aí para começar nosso bate-papo. Bom, obrigada, Vanessa, por ter aceitado o convite de estar aqui falando de economia, falando de Mato Grosso com a gente, tá? Eu que estou sempre ali presente também na Federação das Indústrias. Um beijo, Fernanda, né, nossa superintendente ali. E aí eu falei assim, bom, vamos trazer... tão importante dado, é tão importante informação, é uma coisa que a gente decide coisas, decide vidas, decide ações a partir de dados. Eu queria que você começasse a nossa conversa falando qual que é a missão desse observatório. Bom, primeiramente, bom dia. Agradeço o convite de estar aqui com vocês hoje para a gente conversar um pouco sobre o observatório, dados de uma maneira geral. Eu sou uma entusiasta dos dados, então falar sobre eles para mim é sempre uma grande satisfação. Bom, Jade, o observatório, né, a gente tem duas formas de apresentá-lo. Uma delas é internamente, ele é a área de dados e inteligência de negócios do sistema Fiente, né, fazemos parte da federação, e temos também a importante missão de contribuir para o desenvolvimento sustentável da nossa indústria. Então, através da geração de estudos, dados, informações de uma maneira geral, levando informação para os nossos industriários também, a fim de disseminar esses dados e essas informações que a gente manipula lá diariamente, né? Então, o observatório tem essa missão de compartilhar e auxiliar nesse desenvolvimento também do nosso estado. Legal. E assim, é fácil eu acessar esses dados, como é que eu consigo
ter esses dados, observar e ajudar, por exemplo, uma indústria, uma empresa na área de atividade econômica em geral, com os dados do observatório? Não, é fácil, né? A gente tem um site, inclusive, convido a todos, inclusive, né, que estão nos ouvindo, para acessar o nosso site, Observatório de Mato Grosso, então é bem simples de encontrar. E lá nós já temos muitas informações públicas, né? Então, uma das nossas frentes, inclusive dentro do observatório, né, para disseminar essas informações, é pegar esses dados e gerar dashboards interativos, BIs, que sejam mais fáceis de manusear as informações. Então, hoje, se você acessar o nosso site, você já consegue lá ver vários dashboards. Temos, se não me engano, 6 dashboards públicos com informações do estado de uma maneira geral. E para quem não conhece muito, o dashboard é basicamente uma visualização, você consegue ali acessar os dados de uma maneira bem intuitiva e consegue não apenas ver as informações das indústrias, mas também dos outros setores da economia, né? Então, o observatório sempre vai ter no cerne dele, né, no objetivo dele de existir, atender o setor industrial, até porque nós pertencemos ao sistema FIENT, Federação das Indústrias, mas também atendemos sim e temos informações de outros setores da economia. Então, é possível vocês acessarem essas informações lá no nosso site. Temos dashboards específicos da indústria também, como acompanhamento da produção industrial mensal, né, da PIM, que é uma pesquisa do IBGE. Temos também informações específicas sobre as agroindústrias, que são um importante setor aqui para a nossa indústria. Enfim, várias informações lá de emprego, renda, PIB, que é possível acessar. Além dos nossos dashboards, nós temos também os nossos relatórios, relatórios com análises, sobretudo aí, né, o acompanhamento da produção industrial e também o mercado de trabalho, né? Então, a gente tem todo um trabalho lá do nosso time de acessar os microdados, né, da RAIS, da PNAD contínua também. E lá a gente desagrega todas as informações da pesquisa sobre desemprego, né, dos desocupados. Então, Mato Grosso tem um problema, eu diria um bom problema, né, que pensando do lado social é bom porque a população encontra emprego, mas pensando pelo setor produtivo, a gente tem uma falta de mão de obra, né, uma taxa de desemprego muito baixa, a menor do país, de 2,5%. Então, a gente pega todas essas informações, esses microdados da PNAD e analisa lá também. Então, é possível ver no nosso relatório quais são os motivos para as pessoas estarem fora do mercado de trabalho. Quais são essas pessoas? Qual o gênero dessas pessoas? O nível de escolaridade? Então, tudo isso está lá mastigado, já pronto para você acessar no site do Observatório de Mato Grosso. E só aproveitando essa curiosidade, Vanessa, tem um perfil predominante quando a gente fala dessa taxa de desocupados aqui em Mato Grosso? São mais homens, mais mulheres, mais jovens, mais idosos? Se a gente pudesse pincelar. Claro que são vários dados, né, como você citou, mas tem algo que predomina, que mais chama atenção? Tem algo que chama atenção toda vez que a gente vai falar desses dados, viu? A maioria das pessoas, né, quando a gente analisa os dados que estão desocupados, são mulheres, mais de 60%, 63% quase são mulheres. E quando a gente analisa o motivo dessas mulheres estarem fora do mercado de trabalho, é porque elas precisam cuidar dos filhos ou, se não, de algum parente dela. Ela precisa dedicar ali o tempo dela para cuidar de uma pessoa. Então, isso reforça o que a gente já está acostumado, nós mulheres, sobretudo, né? Acaba que algumas funções ficam meio que implícitas ali para a gente, e uma delas, né, isso acaba sendo refletido nesse número da taxa de desemprego. Isso é um dado oficial, né? Não somos nós que estamos dizendo. Vanessa, em relação à construção desses dados, eu imagino que vocês precisam ter um horizonte, vou chamar aqui de eixos, por falta de um termo melhor. Tem alguma coisa nesse sentido? Como é que é feita a abordagem a partir de que estratégia vocês utilizam? Tem um eixo central ou dois, que seja? Como é que funciona essa colheita desses dados? Nós acompanhamos basicamente todos os indicadores que interferem no setor industrial de alguma maneira, né? Então, por exemplo, pensando em taxa de desemprego, mercado de trabalho, isso interfere na nossa capacidade de produção da indústria. Inclusive, né, um dos principais gargalos hoje que nós temos aqui no estado, quando nós vamos falar aí com os empresários, e não apenas com a indústria, mas com outros setores também, é
a questão da oferta de mão de obra, né? Não existe, quase que é muito difícil você encontrar, né? Existem vagas abertas há 1 ano e você não consegue encontrar o profissional. E a gente nem está falando, às vezes, de uma mão de obra qualificada, né? Estamos falando apenas de uma mão de obra, né? Então, quando a gente eleva ainda isso para um nível de qualificação de mão de obra, é ainda mais difícil conseguir esse profissional, né? Então, respondendo aí a sua pergunta, a gente acompanha basicamente todos os indicadores que interferem na nossa produção industrial de alguma maneira, que podem interferir no setor. Então, para além dessas questões, a gente acompanha também produção de biocombustíveis, por exemplo, faz parte da nossa produção industrial, a própria produção industrial mensal, que é um indicador do IBGE, o mercado de trabalho, também indicadores de inflação, taxa de juros, né, como a Edgeide acabou de trazer, isso acaba impactando os nossos investimentos, a capacidade do setor investir aqui, diminui o consumo, enfim, então acaba que o observatório acompanha todos esses indicadores, e aí econômicos e produtivos, que podem interferir no nosso setor industrial aqui em Mato Grosso. Edgeide, a gente vai ter que fazer aquela nossa tradicional pausa, Vanessa. A gente tem um intervalo aqui a cada meia hora, uma pausa obrigatória para a rede, de olho lá na fumaça também, né, Pedro? Pode ser que de manhã já tivemos 2, né? Não temos papo ainda, mas vai que mais tarde vai ter. Vamos fazer um intervalo rapidinho para acompanhar as principais notícias do país e do mundo e já a gente está de volta. Com a Edgeide Fernandes, economista, para falar e aqui abrir espaço para o CBN Economia. Hoje ela trouxe como convidada a Vanessa Gasque, que é gerente do Observatório de Mato Grosso, já está compartilhando números aqui conosco. Ela diz que é uma entusiasta, né, Edgeide, dos números, detalhando um pouquinho aqui o cenário de Mato Grosso para gente. Fica à vontade para seguir aí o nosso bate-papo dessa manhã. O que mais temos de curiosidades por aí? Isso. Vanessa, e as parcerias para o observatório, né? Esses dados que vocês coletam, essa base. Fala um pouco para a gente como é que isso desenvolve lá. Bom, o observatório, acho que a primeira grande parceria que a gente tem, que é importante colocar, é que o Observatório de Mato Grosso ele faz parte de uma rede de observatórios, né? O Sistema Indústria, o Sistema CNI, tem o Observatório Nacional da Indústria, que fica lá em Brasília, né? Na sede da CNI, e aí nós temos uma rede de observatórios. Então, nós temos 25 observatórios no nosso país, né? Então, isso permite com que a gente troque metodologias, com que a gente troque dados, informações, que nós façamos projetos em parceria. Então, né, já tivemos alguns cases de projetos feitos em parceria, o Observatório de Mato Grosso com outros observatórios. Então, isso ajuda, principalmente no começo, né, do observatório, ajudou nós ali a criarmos essa área, né, essa área de inteligência dentro do sistema Fiente, e hoje a gente já está, né, caminhando aí mais com as nossas próprias pernas, porém sempre fazendo parte dessa rede que é importante e propicia essas trocas de conhecimento, trocas de metodologia. Então, às vezes, chega um cliente com um projeto e eu não tenho know-how para atendê-lo, porém, eu converso ali com os outros gerentes dos observatórios, né? Alguém tem algum case que possa nos auxiliar e a gente toca esse projeto em parceria. Né? Para além disso, a gente tem também outros parceiros, né? A gente tem uma proximidade, inclusive, muito grande com as universidades, né? Então, é importante para o observatório sempre estar próximo das universidades, né? Inclusive, nós temos bolsistas de inovação trabalhando lá, né? Auxiliando o observatório em projetos específicos. Então, é sempre importante para nós estarmos próximos dessas pessoas que conseguem auxiliar e que a gente atinja também esse objetivo que eu falei, né? Que é a nossa missão, que é auxiliar nesse desenvolvimento industrial, sobretudo, né? Do nosso estado. Legal. E como é que está a indústria? Né? Vamos falar um pouco dessa indústria. Como é que está? O que vocês têm hoje observando e qual que é essa tendência para essa indústria de Mato Grosso? Olha, hoje, né, quando a gente olha os dados da produção do último ano, a nossa indústria cresceu 5,4%. Já é o terceiro ano consecutivo que a nossa indústria cresceu inclusive a um nível mais acelerado do que o ano de 2023. Né? Então, isso demonstra que
a nossa indústria tem crescido, né? Você até comentou no início da sua fala, né, Edgeide, sobre a questão da economia de uma maneira geral, sobre o quanto a nossa economia tem crescido nos últimos anos. E Mato Grosso, eu costumo dizer que é um ponto fora da curva, né? Quando a gente vai analisar o Brasil de uma maneira geral, o Brasil cresce aí 2%, 3% quando cresce muito, e Mato Grosso crescendo a 10% ao ano, né? Então isso Mais que China hoje. Exatamente, mais que China, que quando eu estava na faculdade, estudava e falava que era o case, né, de sucesso. Então, isso é reflexo do crescimento do nosso setor produtivo, e a indústria tem contribuído muito para esse crescimento, né? Não só quando a gente vai analisar indicadores econômicos, mas também sociais. Então, a geração de emprego da nossa indústria cresceu muito, né? Cresceu 39% nos últimos 20 anos, né? Geramos aí 191 mil empregos formais, apenas empregos formais, né? A gente sabe que existe um mercado de empregos informais também na indústria, como em todos os outros setores, mas apenas de empregos formais 191 mil. Isso gera 6 bilhões de reais em renda para a nossa população mato-grossense. Isso é diretamente injetado na nossa economia, que faz com que esse PIB continue crescendo. O PIB da indústria, né, atingiu em 2023 38 bilhões de reais. Cresceu, ele triplicou nos últimos 20 anos, né? Então imagina, né, esse case aí que a gente tem, né, todo esse desenvolvimento econômico que a gente tem assistido aqui nos últimos anos, né? E eu costumo brincar, falar também que aqui no nosso estado foi um casamento que deu muito certo, que é o agro e a indústria. Isso eu ia perguntar, se essa indústria estava atrelada ao agro. As nossas agroindústrias são muito fortes, né? A gente tem um setor industrial muito bem estabelecido aqui no estado, tem desafios como em todos os outros setores, né? Não apenas a agroindústria que puxa esse crescimento, temos o setor de construção civil, que é muito importante para o nosso estado, que é beneficiado por essa questão da renda aqui nos últimos anos que tem crescido. Temos o setor de base florestal também, mineração, que são setores industriais importantes, né? Metal mecânica e tudo mais. Mas as nossas agroindústrias aqui no estado, elas têm desempenhado um papel nos últimos anos, né, de muita significância, né? Sobretudo ali depois de 2018, que nós vimos aquele boom do etanol de milho, né? Então, o etanol de milho aqui no nosso estado deu muito certo. Hoje Mato Grosso é o segundo maior colocado, né? O segundo maior produtor de etanol de milho do país. Então, isso tem impulsionado muito as nossas indústrias aqui no estado nos últimos anos, né? Então, para vocês terem uma ideia, dos 191 mil empregos que eu citei que são gerados pela indústria, quase 87 mil são gerados pelas agroindústrias, né? Então, é um peso muito importante, estamos falando de 40% desses empregos, né? Quase. Então, a gente tem essa importância também aqui no estado, né? E eu acredito que para longo prazo é uma tendência, né, Jade, que já está posta, inclusive, temos já novos investimentos anunciados nesses setores, né, sobretudo aí produção de biodiesel e biocombustíveis e etanol, né, beneficiados, é claro, por uma política federal, é importante a gente citar, a gente tem um aumento da mistura do biodiesel programado para os próximos anos, né, o diesel e também do etanol à gasolina, né, então esses investimentos que vão acontecer, eles visam atender esse aumento, mas também, é claro, um aumento de consumo, né? Que a gente tem uma previsão que a nossa população continue crescendo nos próximos anos. 9h43. Antes de trazer uma curiosidade aqui do ouvinte, uma pergunta para as meninas, o Pedro tem um recadinho para a nossa audiência. É contigo, Pedro. Obrigado, Camila. Conversar com a nossa audiência. Quem não gosta de ganhar, né? Se você é uma dessas pessoas, então não deixe de aproveitar a campanha Todo Mundo Ganha da Unimed Cuiabá, porque eu posso garantir que esse nome não é força de expressão. Você, a esposa, o cunhado, o amigo, a vizinhança, todo mundo sai ganhando, pois fica protegido com a qualidade Unimed, sem que isso pese no bolso. Um exemplo perfeito disso é o Plano Start, que até o dia 31 de maio sai por R$ 141,69 ao mês para pessoas com até 18 anos. É isso mesmo, por apenas R$ 141,69 ao mês, você tem acesso a consultas, exames e toda a estrutura da maior operadora de saúde do estado. Mas atenção, viu? Como eu disse, essa condição é válida só até 31 de maio. Então aproveite agora mesmo e ligue no 65 3612 3101 para contratar o seu plano. Tá esperando o quê? Vem com a Unimed Cuiabá, que todo mundo ganha.
Tá aí, recadinho dado. O Jax mandou uma pergunta, mas é de jeito que quer aproveitar esse gancho do etanol, né? É isso? Pra trazer um outro questionamento. E já vou fazer sua pergunta, Jax. Não me abandona, não. Fica aí sintonizado. Já eu trago aqui o teu questionamento. Vanessa, em 2018 para 2019, quando teve essa história do etanol do milho aqui, eu estava atendendo o setor de suinocultura no estado. E aí era aquela situação, nossa, não vai ter milho, né? Não vai ter milho, nós temos produção principalmente suínos, né? Eu estava atendendo a cadeia de suínos, né? E aí, nisso eu resvalava também um pouco na cadeia do bovino. E aí, de repente, os veterinários, os agrônomos estavam assim, gente, a gente vai ter que dar um jeito de alterar ou formular, fazer novas receitas com o resíduo dessa indústria, né, que seria o DDG. E aí eu lembro todo mundo voltando para a prancheta lá, assim, né? Porque eu ficava com a parte financeira ali, econômica, e tinha o pessoal de campo ali fazendo o pessoal lá calculando, recalculando, redistribuindo os núcleos, o que vai ter, o que não vai ter. E mudou essa composição. Então as pessoas agora, até 2018, era milho mesmo. Hoje não, hoje a gente vê, eles trabalham a alimentação dos animais, dos plantéis, baseados em DDG e baseado em óleo também. Então, você vê que acabou que, no primeiro momento, não, isso não pode, não vai ter milho e tal, não sei o quê. Aí teve um reposicionamento, né? E hoje a gente trabalha, como teve com farelo de soja também, com a casca, né? Também teve isso também, né? Então, você percebe aí essa movimentação a partir de uma mudança estrutural que teve, né? Sim. Acho que pegando o gancho, isso foi E até hoje a gente escuta ainda um pouco sobre isso, né? Sobre a questão do combustível versus a alimentação, como esse milho pode acabar impactando a segurança alimentar de uma maneira geral. Mas, né, eu costumo falar que se não fosse as indústrias de etanol demandando aí hoje, né, 14 milhões de toneladas, não é que faltaria milho. Talvez a gente não tivesse visto o crescimento na nossa produção de milho que nós vimos nos últimos anos, né? Então, chegamos de preço também, né? E de preço também, exatamente. Eu me lembro quando eu entrei no mercado de trabalho, né? Trabalhei no IMEA durante muitos anos, e o milho custava R$ 9,50, né? R$14 era o preço mínimo. Todo mundo criticava, o governo não tem que adotar a política do preço mínimo e comprar esse milho, porque a gente, né? Exato. Então, hoje a gente vê os preços, a gente vê os preços se sustentando ao longo do ano de uma maneira geral. Por quê? Porque nós temos essa demanda, não somos mais dependentes apenas do mercado externo, né? Então, hoje a gente tem uma indústria forte aqui dentro do estado que demanda esse milho para a produção de etanol e gera esse DDG. Né? Então, como você bem colocou, o DDG, inclusive, ele é muito concentrado, né? É um concentrado proteico. Muito importante para alimentação, então, de suínos, gado leiteiro também, muito importante, né? É claro, também para os animais de confinamento, né? É um produto com alta concentração, então isso acabou também beneficiando os nossos semi-confinamentos, os nossos confinamentos, intensificação da nossa produção. Então não existe essa competição, né? Não vai faltar milho para os animais, não vai faltar milho para a gente produzir proteína animal e nem vai faltar milho para a gente produzir etanol, né? Essa cadeia ela acabou se balanceando de uma maneira, né, sozinha ali, o mercado conduziu isso de uma maneira muito bem. Isso. E essa produção permitiu com que essa produção de milho aumentasse nos últimos anos aqui no estado. E esse fenômeno, né, que deu certo aqui em Mato Grosso já está se estendendo para outros estados, né? É importante a gente ressaltar, Mato Grosso teve a primeira usina full de etanol de milho do país, ou seja, produzia etanol apenas a partir do milho, né? Nós já tínhamos usinas que produziam etanol a partir da cana e na entre-safra utilizavam o milho, né, para não ficar ali com a sua planta parada, porém a gente teve a primeira full de etanol de milho aqui em Lucas do Rio Verde. E agora a gente vê esse movimento se espalhando para o Nordeste, né? Em Goiás já temos plantas também, Mato Grosso do Sul. Então,
isso foi, né, um case de sucesso, deu muito certo e está se espalhando. E isso garante também essa segurança nossa de biocombustíveis, né? E estruturou também. A gente fala muito de safrinha. Não tem safrinha. É safra de milho, né? E Exato. você fala assim, eu vou fazer milho ou vou fazer algodão? Soja tá dado. Soja tá dado, mas eu vou fazer de milho ou vou fazer de algodão? E aí, se você olha para o mapa do Mato Grosso, já percebe os movimentos aonde vai ficar com algodão e aonde ainda é meio milho, meio algodão e aonde é milho, né? Você olhando assim o mapa de Mato Grosso. 9h49, meninas, quase caminhando aqui para a reta final da nossa programação dessa manhã. Você que está sintonizando agora, Edjeide Fernandes está comandando aqui o nosso CBN Economia, hoje tendo como convidada a Vanessa Gasque, que é gerente do Observatório de Mato Grosso. Tem pergunta do Júlio César, tem também pergunta do Jax. O Jax, ele está mandando um bom dia para toda a nossa equipe e ele perguntou assim, meninas, aproveito para fazer uma pergunta, já que tudo está atrelado ao dólar, aquilo que a Edjeide falava lá no comecinho do nosso quadro. Não seria viável também dolarizar os salários? Fui ao Equador e lá não tem moeda própria. O salário mínimo lá é $400, mais ou menos R$2.312, e o preço das coisas o mesmo daqui. Ele tem essa dúvida, o Edjeide, daria para dolarizar o salário do brasileiro? Eu vou responder e depois Vanessa fica à vontade também, tá? Economista que ela é. Então, nós já tivemos uma situação parecida com isso quando a gente teve a implantação do Plano Real. A gente atrelou o real ao dólar e tipo assim, a gente... Quanto tá o dólar? Era 2,750, lembro até hoje, 2,750. E aí era tudo medido nesse dólar, né, da economia. Foi bem? Não foi. A gente ajudou a mudar a moeda. Na sequência, a gente fez uma paridade cambial de 1 para 1. E que para o Brasil é uma espécie de dolarização, porque era 1 para 1, mas para ficar 1 para 1, ele tinha que ficar ali trabalhando no mercado internacional, obtendo dólares para a economia para atender a demanda interna. Quando a gente... e aí você vai ter esse caminhar até ali... isso foi em 93, 94, 99, vivemos uma crise enorme, cujo juros chegou a 45%, também provocado por essa situação de segurar dólar, paridade real. E aí, quando a gente liberou esse câmbio, a economia andou, os juros baixou e a gente está vivendo esse movimento até hoje. Se a gente dolariza, a gente tira um instrumento fundamental de política econômica, que é o câmbio. Então... A gente fica totalmente... Hoje a gente é dependente dos Estados Unidos, somos, né? Querendo ou não. Mas do que acontece lá, o mundo inteiro na realidade. Ficaríamos muito mais. Então, assim, o cara espirrou lá, nós já pegamos gripe aqui, faz muito tempo, né? Então, não acho isso uma vantagem competitiva ou vantagem comparativa ou ajudar a ajustar as contas. Eu acredito que dessa maneira que a gente está... porque, querendo ou não, o Banco Central, ele também controla o câmbio, né? Quando você tem uma disparada da demanda por dólar, ele também já faz isso automaticamente, faz o que a gente chama de swaps cambiais, ele faz troca de papéis. Agora, imagina ele ter que fazer isso sempre ou ter que estar exportando e colocando esse dólar no mercado do Brasil para ficar fazendo as transações. Então, eu acho muito ruins do que, muito mais negativo do que positivos. O que você acha, Vanessa? Eu concordo, porque eu acho que a gente tem que explicar, na verdade, para o ouvinte que se nós dolarizarmos a nossa economia, como você bem colocou, a gente vai deixar de ter essa política na nossa mão e vamos depender somente lá do Banco Central dos Estados Unidos. Basicamente isso. Nós vamos precisar comprar. Quando a gente pensa em dolarizar, quer dizer que a gente vai ter que trazer esse dólar lá dos Estados Unidos para eu utilizar ele aqui. E aí eu não vou ter mais nenhum tipo de ação sobre esse valor, né? Eu vou ficar completamente dependente. Então, como você bem explicou, né, Edjeide, o Banco Central vai ter que ficar ali se virando para que essa demanda por dólar aqui no Brasil, imagine, para tudo que a gente movimenta na economia ser em dólar, né? Vamos demandar muito mais. Então, eu não acredito que seja uma solução, sobretudo porque nós temos uma moeda forte, nós né? Somos grandes, né? Uma coisa é Equador, né? Exato. A gente tem uma população muito grande, um consumo interno muito grande. A nossa moeda, ela é forte. Temos países aí em situações muito piores do que a gente, né? Não estamos nos melhores momentos agora, mas a nossa economia, ela é forte. A gente tem uma democracia. Então, eu acredito que também não seja algo bom para a nossa economia, né? E nem mesmo para os consumidores, né? De uma maneira geral. Vai ser mais ônus do que bônus.
Tá aí. Obrigada, Jax. Está sempre atento aqui também, sempre participa conosco. O Júlio também tem uma curiosidade com relação aos estudos do observatório, Vanessa. Ele pergunta se eles detalham também percentual, número de pessoas locais e de imigrantes. Aí ele cita aqui, sabemos que muitos trabalhadores vêm de outros estados ou outros países exclusivamente para trabalhar e mandar os seus rendimentos para sua origem. E essa renda não fica toda aqui para movimentar o comércio local. O observatório traz essas análises também? Temos dados interessantes em relação a isso? Obrigada, Júlio. Olha, Júlio, nós temos estudos que o Observatório faz, nem todos os nossos estudos são públicos, né? É importante explicar isso também. A gente tem lá no nosso site, como eu comentei, vários dashboards e alguns relatórios sobre o mercado de trabalho, porém essa análise específica, ela é possível de ser feita com os dados da PNAD e alguns dados também da RAIS, porém ela não está no nosso site, né? A gente consegue visualizar essas informações, mas não está público isso lá. Então, eu convido a você, Júlio, caso você queira ter acesso a alguma informação mais específica, entrar em contato lá com o nosso time. A gente está aberto para receber também esse tipo de solicitação. Caso aí os ouvintes tenham alguma demanda específica, a gente está à disposição. Coloca o observatório à disposição. Seu Nelson Lopes está passando aqui e falou que vocês estão certíssimas quanto ao dólar. Teríamos que ter uma reserva monstruosa para garantia. Estou adorando o programa. As meninas estão de parabéns. Nosso torcedor do São Paulo aqui participando. O primo do Cristo Rei, ele é maravilhoso, Panoc. Ele tá lembrando da cervejinha. Falou assim, bom dia. Quando começou o real, lá em julho de 94, qualquer cerveja era R$1. Nunca esqueci. Hoje tá 10. Tá doendo no bolso aí pro primo tomar a cervejinha dele do final de semana. Eu lembro que era difícil comprar pão, gente. Sim. Porque era assim, era quebradinho, né? 0,5. Você ia com Gente, você ia com R$1 pra comprar pão, vinha muito. Hoje em dia, mal é mal o miolo do pão, você tá dizendo. E eu já fazia economia na época. Eu já estava na faculdade de economia consulta. Nossa, foi aquele negócio. Nossa, o que vai virar? Mais um plano? Imagina. Tem mais alguma dúvida, Tem. Pedro, nessa reta final? Fica à vontade. Tenho. Antes da gente se despedir das meninas aqui. Passou rápido, né? Oh, misericórdia. E aí, conta pra nós. Vanessa, a gente já está um tempo aqui em Mato Grosso, a gente tinha uma problemática, um imbróglio em relação à questão da indústria, questão energética e a questão também do transporte. Esses dados hoje, como é que eles estão? Estão melhores? Como é que a gente pode analisar a partir dessas informações que vocês fazem? Dados de... Bom, pensando em produção... eu não sei se eu entendi muito bem sua pergunta, Pedro, mas vou tentar responder qualquer coisa. Energia e transporte. Energia e para transporte. resumir. Isso. Tá. Nós temos aí, então, pensando em indústria, né? A produção da energia limpa, né? Então, Mato Grosso é um case, inclusive, para essa questão, né? O Brasil, de uma maneira geral, quando a gente analisa o mundo, né? Nós somos produtores de energia limpa. É claro que ainda dependemos de matrizes, né? Com combustíveis fósseis, mas a gente tem uma energia limpa, grande parte da nossa matriz é de energia limpa. Pensando tanto em energia elétrica quanto também nos biocombustíveis, né? Então, o Brasil foi pioneiro, por exemplo, na questão do carro flex, né? Tivemos aí lá em 2006, se não tiver enganado, 2003, né? O primeiro carro flex aqui no nosso país. A primeira indústria, uma das primeiras indústrias a produzir biodiesel foi aqui de Mato Grosso, né? Então, hoje já temos frotas de caminhões, de barcaças rodando apenas com biodiesel, né? Que é um case também quando a gente vai analisar o Brasil, né? Isso está acontecendo já aqui em Mato Grosso. Então, imagina, né? Toda essa atualização, essa evolução que nós tivemos nos últimos anos e como isso contribui para questões ambientais, né? A gente tem discutido muito sobre isso, sobretudo agora que a gente vai ter a COP, né, aqui em Belém. Então, muito tem se falado sobre essa questão da transição energética. E Mato Grosso já tem feito a sua parte. A gente tem uma matriz de energia elétrica limpa, produção de biocombustíveis também. Um exemplo, né, para citar mais uma vez, são as usinas de etanol. Elas são 100% autossuficientes, né? Elas produzem ali o etanol e também produzem a própria energia elétrica a partir da queima da biomassa, né? Então, esse vapor, ele produz energia elétrica e ainda sobra para distribuir para a rede, né? Então, aqui no nosso estado,
A gente tem uma questão de qualidade da energia para algumas localidades, né? O nosso estado ele é muito grande, lembrando, a gente tem 900 mil metros quadrados aqui no nosso estado, e às vezes é um desafio distribuir essa energia, fazer com que ela chegue numa qualidade, por exemplo, suficiente para instalar uma indústria lá no interior, né? Eu não vou colocar essa rede lá sem a garantia de que, de fato, a gente vai ter aquela indústria ali durante 10, 15 anos, né? É um investimento muito caro. Mas esses desafios, eles já têm sido superados. A federação mesmo, a Fiente, tem puxado muito essa frente para a defesa do setor industrial, para que a gente consiga evoluir, né? O próprio setor de produção de energia é um setor industrial e estão lá dentro da federação junto conosco, e a gente tem buscado uma solução para que a gente consiga, né, dentro do interior de Mato Grosso, que é gigantesco, também fazer com que essa energia chegue a todos os pontos para que possa permitir que esse desenvolvimento econômico também chegue em localidades que hoje, né, a gente não consegue ali, às vezes, por conta de um ou outro gargalo, seja ele logístico, seja ele de questão de infraestrutura, pensando aí em insumos básicos, né? E quando você faz projeto, só adicionando, Pedro, dentro dos projetos para os parques industriais, ele tem toda a parte de energia. Então, tanto para fazer trifásico, para trazer cabeamento, até chegar onde vai ser instalada essa indústria ou esse parque industrial. Né? Então, isso faz parte do contexto e a Energisa, os sistemas, eles já estão... Eles adotam, né, a política. E tem... linhas específicas e até com diferencial de juros para fazer isso. Legal. Tá aí, Tô 10 lembrando horas que quando eu cheguei em 97, tinha cidade de Mato Grosso que era abastecida por motor, né? A diesel, isso é verdade. Chegava 10 horas, chegava 10 horas, acabou. Já tá melhor. É evidente que a gente evoluiu. Tá com solar, mas então nem se por, fala. Mas por certo, em algumas situações ainda é um gargalo, porque não chega com essa força toda, né? É porque tem todo um estudo, é como ela falou, né? Tem locais que é interessante chegar, a linha chega, né? Há situações de parques que podem ser por solar também. Sim. Então, assim, hoje tem uma dinâmica Repórter, gente. muito mais tranquila em relação a questões energéticas. Sabe qual que é o problema? Pessoas. Vamos pro repórter, então. Aí as meninas voltam para se despedir. A gente segue para a programação de Daniel. E do próximo tempo, mas voltamos aqui para que as meninas possam se despedir, já agradecendo aqui a DJ Fernandes pela companhia em mais uma segunda-feira, é ótimo. Não, é quinta, mais uma amiga. Quinta-feira, tô perdida aqui no tempo. Não teve feriado essa semana, né, Pedro Panoc? Estávamos mal acostumados por aqui. E agradecer também a Vanessa Gasque, gerente do Observatório de Mato Grosso, por compartilhar aí esses dados, esses números interessantes. Fiquem à vontade, meninas, para se despedir aí da nossa audiência. Obrigada pela companhia de vocês. Obrigada, Vanessa. Está aberto aí o nosso canal aqui de economia na CBN. Sempre que quiser voltar, trazer dados, adoro para trazer para a gente. Obrigada, Jade, pelo convite. Obrigado, Camila. Agradeço a todos os ouvintes também que estiveram aí conosco. E coloco o Observatório à disposição também. Todo o sistema, quando precisarem, nós estamos à disposição para vir aqui contribuir um pouquinho para o debate. Obrigada. Obrigada. 10 horas e 5 minutinhos.